Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, sabadão, dia de Vasco. Hoje o Vasco pega o Corinthians lá na Neoquímica Arena às 18h30. Jogo difícil, jogo que o Vasco aí tem muito tempo que não vence lá em São Paulo. Então o Vasco tem que quebrar esse tabu. E nesse dia importante aí do Vascão, vou estar trazendo esse vídeo aqui, fazendo uma comparação entre as duas equipes. Quem tem mais café no bule, Corinthians ou Vasco? Jogadores aí posição por posição. Vamos ver aí quem vai ser aí o vencedor fora de campo aqui no suposto jogo entre Corinthians e Vasco aqui, posição por posição. Vou logo garantindo que vai ser difícil, jogadores importantes do lado do Corinthians, outros também do lado do Vasco. Vamos começar então essa comparação entre os goleiros Matheus Donelles e Léo Jardim. O meu voto aí vai ser pro Léo Jardim, sem clubismo, um cara que já chegou à seleção brasileira vestindo a camisa do Vasco, vem aí ajudando o Vasco a vencer vários jogos, né, garantindo ali pontos importantes nessa temporada aí de 2025. O Donelles é o reserva do Hugo Souza. Infelizmente o goleiro corintiano sentiu um desconforto na perna, tá aí machucado e não vai poder estar atuando contra o Vasco. Ele que é base aqui do Flamengo, né, nosso rival, a gente conhece o garoto desde cedo aí, jogando no sub-20, sub-17, é um bom goleiro, vem se transformando aí no pegador de pênalti. Se fosse o Hugo Souza e o Léo Jardim, eu acho que até daria um empate. O Hugo Souza vem evoluindo muito na sua carreira, mas o Matheus Donelles, por ser reserva, quase não jogar no time corintiano, o Jardim vai levar aí o primeiro voto desse cara a cara. Já na lateral direita temos o PH e o Mateuzinho. Vou votar também no PH porque aí é titular absoluto do Vasco, é um cara que tem ali uma força física muito grande, ajuda muito o Vasco no ataque. Na última partida contra o Melgar não se saiu muito bem, muito por causa da altura, foi um dos jogadores que mais sentiram ali a altitude. O Mateuzinho oscila bons e maus momentos no time corintiano, às vezes é reserva, outras vezes joga como titular, então por essa estabilidade aí no time principal do time do Corinthians, vou dar meu voto também por Paulo Henrique. Já na zaga, temos ali um confronto difícil, jogadores de mesma característica, jogadores rápidos, esguio, aquele jogador que puxa a bola, né, arrasta bastante o time para frente, e também até nos erros eles são parecidos. De vez em quando eles têm ali uns erros infantis. Eu estou falando aqui do Félix Torres pelo Corinthians e do João Vitor pelo Vasco. Inclusive, João Vitor, base do Corinthians, né? Vai ter aí mais um jogo contra o seu ex-clube. E eu vou dar esse voto aí para o Félix Torres, jogador de seleção do seu país, né? O equatoriano joga bem, é um cara que tem ali feito ali alguns gols na seleção e também pelo Corinthians. O João Vitor está devendo na questão de fazer gols, mas eu acho que o Félix Torres, por ser um pouco mais velho do que o João Vitor, jogar na seleção do seu país, vai estar levando aí o meu voto. Mas se for comparar futebol com futebol, eles são parecidos, então daria até um empate, mas tem aí esse diferencial de jogar na seleção equatoriana, vai estar levando aí o meu voto, o Félix Torres. O outro zagueiro, Gustavo Henrique, jogador também que já passou pela seleção brasileira, é um bom jogador, gosto muito do Gustavo Henrique. Ele que o Vasco tentou a contratação desse jogador quando ele ainda estava no Benfica, é um cara que joga muita bola, um jogador alto, com classe, sentiu algumas contusões ali que interromperam a sua passagem no futebol europeu. E comparando aí com o Lemos, que apesar de ter sido aí um jogador de seleção uruguaia, vem também sofrendo muito com a questão física, né? Ficou muito tempo fora ano passado no Atlético Mineiro, veio esse ano para o Vasco, ficou também fora quase todos os jogos do Campeonato Carioca, está voltando agora, vem fazendo bons jogos, jogou bem na Copa Sul-Americana, também jogou bem na estreia do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que nesse momento o Gustavo Henrique está um patamar acima, então vai estar levando aí o meu voto, o Gustavo Henrique. Já na lateral esquerda, o Corinthians vai vir aí com o Matheus Bidu, um jogador que, na minha opinião, não tem comparação com o Lucas Piton, apesar do que o Piton está em má fase também, é um jogador
que vem oscilando muito dentro do jogo, principalmente na parte física. Inclusive o Piton é outro jogador da base do Corinthians, né? É um cara que tem aí um papel muito importante no Vasco. Os seus cruzamentos ali na linha de fundo para o Verratti se transformam muitas vezes em gols do Vasco da Gama. Então vou estar dando aí esse voto para o Piton, mas com essa ressalva que o Piton vem deixando muito a desejar, mas pelo que já fez pelo Vasco e o Bidon pelo Corinthians, o Piton vai estar levando aí voto nessa posição. Já na cabeça de área, né, uma disputa interessante entre Ranieri e Hugo Moura. Ranieri, que é um jogador com um porte físico muito bom, um cara que tem uma boa marcação, arrasta bastante para o ataque, né? Ele é um cara que na marcação parece muito com o Hugo Moura, mas eles têm uma característica diferente. O Hugo Moura é um cara que até arrasta para frente, mas dá muitos lançamentos, é um toque de bola melhor do que o Ranieri, que o Ranieri ele conduz mais a bola, né? Mas o Hugo Moura, na minha opinião, tem uma vantagem. Jogou em maiores clubes na sua carreira. O Ranieri, a primeira oportunidade num gigantesco, né, o Corinthians, esse ano aí, é um cara que vem jogando bem no Corinthians, é titular dessa equipe, mas o Hugo Moura vai levar aí o meu voto, porque o Hugo Moura tem uma questão que está sempre chegando na área, chega mais, faz gols, dá muitas assistências. Se for comparar a marcação, daria um empate aí, que são dois jogadores de excelente antecipação, boa pegada ali em frente à zaga, mas o Hugo Moura vai estar levando aí a meu voto, sem clubismo aí, mas o Hugo Moura merece essa condição aí de melhor entre o Ranieri. Já na outra posição do meio de campo, na segunda volância, teremos aí a comparação entre o Martínez, né, jogador venezuelano, e o Tietê. Carreira não tem nem como comparar. O Tietê é muito mais vencedor no Palmeiras, no Botafogo, no São Paulo, onde ele passou, o Tietê foi vencedor. Chegou esse ano no Vasco, vem oscilando aí também entre titular e reserva, vem sofrendo com algumas contusões, que está deixando o jogador fora de campo aí por algumas partidas, mas eu acredito que o Tietê é muito melhor do que o Martinez, né, o venezuelano, que tem feito aí boas partidas pelo time paulista, mas nessa comparação eu vou dar aí a importância do Tietê ter mais títulos na carreira, ser um jogador que jogou em alto nível aqui no futebol brasileiro. O Martinez está chegando aí agora no Corinthians também, né, uma oportunidade de ouro na sua carreira. Tietê vai levar aí o meu voto nesse tete a tete. A próxima comparação vai ser entre Carrídio, o peruano do time do Corinthians, contra o Little Couto, Felipe Coutinho, o número 11 do Vasco. Essa comparação aí é até esdrúxula de estar fazendo, apesar do que o Carrilho é um bom jogador. Ele, na minha opinião, ele não é um meia esquerda, um meia amador, é um cara mais com característica de segundo volante, mas um segundo volante muito bom, um cara que arrasta bastante, tem boa visão de jogo, bom toque de bola, bons lançamentos, acha bem ali os atacantes ali na entrada, ali, boas assistências. Mas o Felipe Coutinho, como eu falei, comparando a carreira, é um jogador aí, um craque, um jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, é um cara que vem fazendo um 2025 aí interessante, já são 5 gols nessa temporada, inclusive fez um golaço contra o Melgar na Sul-Americana, já havia feito um golaço também no Campeonato Carioca com as mesmas características, né? Aquela característica dele de puxar de à esquerda para dentro do campo e acertando ali aquela chapada. É um jogador que está sofrendo com contusões, apesar de que em 2025 ficou de fora de apenas um jogo. Então é um jogador que está procurando se firmar aqui no futebol brasileiro novamente, firmar-se fisicamente, e se ele estiver bem fisicamente, correndo ali pelo menos 60 minutos no futebol brasileiro, ele vai se destacar tranquilamente. Felipe Coutinho vai estar levando aí mais um voto para o nosso Vascão. Vamos chegar agora na parte do ataque, né? Falar a respeito aí do Romero. O Corinthians ainda tem uma dúvida se vai levar o Romero ou vai jogar com mais um jogador ali no meio de campo, mas eu acredito
que o Ramon Dias vai dar uma oportunidade para o Romero. Vamos comparar com o Adson, e essa comparação, na minha opinião, o Romero leva vantagem, apesar de que o Adson joga mais do que o Romero. Eu gosto mais do estilo de jogo do Adson, controla mais o jogo, tem ali o ritmo cadenciado, né? Ele sabe quando acelerar, quando dominar a bola, tocar para o lado. É um jogador interessante que em 2024 fez muita falta depois que se contundiu, né? Era o motorzinho do time do Vasco. Depois que ele saiu, o Vasco sofreu muito para buscar ali um substituto à altura do Adson. Mas o Romero tem a vantagem. Ele é um jogador aí decisivo, apesar de que, na minha opinião, joga menos que o Adson, mas faz bastante gols decisivos, inclusive contra o Vasco faz muitos gols. É um jogador que o Vasco tem que estar tomando cuidado, né? Se eu não me engano, ele é o artilheiro da Neoquímica Arena. É um cara ali que vive um amor, aquele, né, entre ódio e amor com o time corintiano, mas a torcida do Corinthians, às vezes, quando pega no pé e ele vai lá, acaba fazendo um golzinho no final, tudo se transforma. O Romero vai estar levando aí o meu voto nesse cara a cara entre Corinthians e Vasco. O outro, Depay e Nuno Moreira. Infelizmente, Nuno Moreira vem fazendo ali bons jogos pelo Vasco, mas não vai poder contar com o meu voto. Como eu comparei aí as carreiras, o Depay aí é importantíssimo, jogador de Barcelona, de Atlético de Madrid, jogador de seleção. Então o Depay vai estar levando aí o meu voto. Ano passado foi importantíssimo para o time corintiano naquela briga contra o rebaixamento, fez muitos gols, muitas assistências, é um cara que arrasta bastante, apesar da comparação ser com jogadores de posições diferentes, né? Mas ele também joga muito bem ali pela lateral do campo. É um cara ali importante no time do Corinthians, não vem fazendo uma boa temporada de 2025, né? A torcida do Corinthians vem pegando um pouco no pé do jogador, mas é importante, jogador de seleção, jogador com uma carreira muito boa no futebol europeu. Então o Nuno Moreira está chegando agora, está jogando bem, vai evoluir no Campeonato Brasileiro, mas o meu voto não pode ser diferente, tem que ser para o Depay. Já no outra posição do ataque temos ali o Yuri Alberto, né, centroavante, artilheiro do Corinthians, contra o Verratti. E o meu voto não pode ser diferente, vai ser para o Pirata, capitão do Vasco, jogador importante, a principal arma vascaína aí contra os seus adversários. É um jogador que está entrando para a história do Vasco como o segundo maior artilheiro estrangeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, um jogador importantíssimo, tanto que ele é o capitão da equipe, é um cara brigador, tem as suas limitações quando o jogo é no chão, na tabela, né, na aproximação ali, de vez em quando é um jogador pesadão, mas é um jogador guerreiro que faz muitos gols, está aí se destacando no time do Vasco em 2025. Então o Yuri Alberto, apesar de ser um garoto mais novo, né, um jogador também que faz muitos gols, mas perde muito gol. O Verratti é muito mais decisivo, o Yuri Alberto vem fazendo ali bons gols, mas também tem essa questão de amor e ódio com a torcida do Corinthians. Em vez em quando aí a torcida pega no pé do jogador por causa dessa questão aí de finalização. Ele perde muitos gols, para estar fazendo gol aí, a média de chutes a gol é muito alta. Então o Verratti, por ser o melhor jogador do Vasco, capitão, é um cara que vem se destacando há um bom tempo já no futebol brasileiro, desde quando chegou em 2023, vem se destacando no Vasco, vem brigando por todas as artilharias aí dos campeonatos que ele briga. Ano passado foi o artilheiro da Copa do Brasil, esse ano já marcou gol aí no Campeonato Brasileiro. Então o Verratti vai estar levando aí o meu voto para o Vascão aí nesse cara a cara. Para terminar, vamos falar dos técnicos, Ramon Dias e Carille. Ramon Dias, que esteve no Vasco aí ano passado, o Carille, que já foi técnico do Corinthians, hoje estão aí em lados opostos, né? Cada um brigando aí pelo seu time. O Carille vem sendo muito contestado no Vasco, é um cara aí que no último jogo, apesar de ter empatado ali por 3-3, a torcida botou a culpa em cima do Carille. Eu acredito que não teve culpa, ele fez o que tinha que ser feito. Infelizmente deu errado, a altitude atrapalhou muito alguns jogadores. Já o Ramon Dias também, apesar de ter sido campeão paulista há pouco tempo, vem também sofrendo uma pressão, perdeu por Racing aí, né, na Copa Sul-Americana. A torcida está chiando bastante,
mas é um treinador aí com a estrada maior no futebol, é um cara que como jogador foi excepcional, um dos principais jogadores ali do River Plate, é um cara que jogava muito, artilheiro nato, habilidosíssimo. O Carille, apesar de ter sido ali um jogador também, não teve tanto destaque no futebol brasileiro, já era um jogador ali de meio campo, mais marcador. Então, como técnico, o Carille tem ali também títulos do Campeonato Brasileiro, títulos paulista, mas internacionalmente o Ramon Dias tem uma carreira muito boa, joga um treinador aí importante no River Plate, no futebol argentino, já foi técnico lá na Arábia Saudita, no mundo árabe, então é um jogador, um treinador, aliás, internacionalmente mais conhecido, vai estar levando aí o meu voto, apesar de ter saído do Vasco aqui com a torcida também chiando bastante, pegando no pé, não tem como não votar no Dom Ramon, que é um técnico mais experiente e com mais bagagem na carreira. A comparação aí ficou igual, se você der para reparar aí, ó, o Vasco venceu aí por 7-5 essa comparação. O time ideal dessas duas equipes, vamos fazer aqui uma seleção, seria Léo Jardim, PH, Félix Torres, Gustavo Henriques e o Piton, Hugo Moura, Tchê, Coutinho e o ataque Romero, Verratti e Depay. O que vocês acharam desse time aí de Vasco e Corinthians, esse coletivo aí dessas duas equipes? Daria para brigar aí pelo Campeonato Brasileiro desse ano ou ficaria ali na parte de baixo da tabela? Diga aí onde chegaria aí esse selecionado de Corinthians e Vasco, de Vasco e Corinthians, um jogão de bola que vai ser realizado nesse sábado às 18h30 lá na Neoquímica Arena, e vamos torcer aí pro Vasco quebrar esse tabu que está incomodando muito a torcida do Vasco. Deixa aqui o seu comentário, quem você escolheria, se eu escolher algum jogador ali e você faria diferente. É importante o seu comentário, o seu like para divulgar esse vídeo, e você que não é inscrito, dá uma moral, se inscreva aqui no canal, é importante para o nosso canal estar crescendo cada vez mais aqui no YouTube, valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína,